seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Prefeitura do Rio Grande não irá seguir recomendação do CIMERS sobre a suspensão da renovação automática de receita de medicamento psicotrópico. O Estatuto Social da Portos RS é aprovado pelo governador Eduardo Leite. Em fórum de governadores, o governador defendeu a regulamentação da lei que muda o cálculo dos tributos de combustíveis. O Parlamento Gaúcho aprova a perda de mandato de Rui Irigaray. Foi prorrogado o congelamento do ICMS sobre gasolina. Vamos ver também sobre o saneamento básico dos 100 maiores municípios do Brasil. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A Secretaria Municipal da Saúde divulgou ontem que não irá interromper a renovação automática de receitas de psicotrópicos em Rio Grande. A recomendação da suspensão foi feita pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Vamos conferir. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul divulgou ontem uma recomendação de que seja suspensa a renovação automática das receitas de psicotrópicos nas unidades básicas de saúde da Prefeitura do Rio Grande. A medida não será acatada pela Secretaria Municipal da Saúde, por falta de profissionais médicos para realizar a reavaliação dos pacientes. O entendimento da Secretaria é de que interromper a renovação automática neste momento traria muitos prejuízos para a população. A Secretaria da Saúde assumiu o compromisso de que, assim que possível, reavaliar a forma de prestação desse serviço com acesso ao atendimento médico para a reavaliação da prescrição de medicamentos de uso contínuo, iniciando pelos psicotrópicos. Assim como os pacientes que apresentarem alterações nos sintomas passarão por avaliação médica para ajuste ou alteração se necessário. Esta semana foi assinado pelo governador Eduardo Leite o decreto que autoriza a Portos RS a desempenhar atribuições de autoridade portuária. Confira. O governador do estado, Eduardo Leite, assinou essa semana o decreto número 56.426, que aprova o Estatuto Social da Portos RS, autoridade portuária que passará a administrar os portos do Rio Grande do Sul. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado. A partir de agora, será possível registrar a criação da empresa pública na junta comercial e, com isso, atingir todos os passos necessários para a efetivação da mudança. Após o registro, a Portos RS estará autorizada a desempenhar as atribuições de autoridade portuária, na forma da Lei Federal número 12.815, de 5 de junho de 2013. Ocorreu ontem, através de uma videoconferência, a reunião do Fórum de Governadores. Na ocasião, foi discutido a tributação do imposto sobre a circulação de mercadorias. Vamos conferir. O governador Eduardo Leite participou por videoconferência da reunião do Fórum de Governadores ontem. A pauta do encontro foi a tributação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços nos combustíveis. No dia 11 de março, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que muda o cálculo dos tributos dos combustíveis. De acordo com a lei, os estados terão de adotar uma tributação única para o ICMS, definida por combustível. Os estados avaliam a possibilidade de ir ao STF contra a lei e ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade sobre aspectos que ferem a autonomia federativa e os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o governador Eduardo Leite, a uniformização total não faria sentido para o Rio Grande do Sul. E nós não vamos tolerar no Rio Grande do Sul aumentar tributos sobre combustível, especialmente aí sobre o diesel,
não faz sentido que nós cobremos mais caro o combustível dos contribuintes gaúchos. E argumentou que cada estado tem uma lógica tributária própria. Com todo respeito aos demais estados, cada um tem a sua lógica tributária, nós torcemos para que o país aprove uma reforma tributária. Para o governador, a solução envolve a regulamentação da lei por parte do Conselho Nacional de Política Fazendária. Não sei se o ambiente político este ano vai permitir isso, não me parece que dará condição a isso, mas a gente sabe que essa é a solução para o país, mas não adianta querer pegar uma parte da tributação, no caso dos combustíveis, e forçar um alinhamento em que estados vão cobrar mais do que estão cobrando hoje, outros vão cobrar menos, e aqueles que vão cobrar mais vão repassar o imposto cobrado para os que, em tese, teriam perda. Isso não faz sentido, né? E nós não temos como admitir isso nessa condição. O deputado Rui Irigaray, do PSL, teve seu mandato cassado ontem. A aprovação da cassação foi aprovada pelo Plenário Legislativo Gaúcho. Confira. O plenário do Legislativo Gaúcho aprovou na sessão de ontem a perda de mandato parlamentar do deputado Rui Irigaray, do PSL. Antes, os deputados já haviam aprovado a prorrogação de contratos emergenciais no Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador, que trancava a pauta de votações. A Comissão de Ética Parlamentar, que declara a perda de mandato parlamentar do deputado Rui, recebeu 45 votos favoráveis e 3 contrários. Ele foi o primeiro parlamentar a ser cassado por seus colegas nesta legislatura. O parlamentar tinha sido acusado por ex-assessoras de utilizar mão de obra de servidores vinculados a seu gabinete parlamentar na reforma de um imóvel e em tarefas domésticas, e solicitar parte dos salários de funcionários. A denúncia foi aceita pela Comissão de Ética, que instalou uma subcomissão processante para analisar as denúncias. Para tentar frear a inflação, o governo federal zerou os impostos de importação do etanol e de 6 itens da cesta básica, entre eles o macarrão, feito juntamente com farinha de trigo. A medida vai valer até o final do ano. Após reunião extraordinária com o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, o Ministério da Economia anunciou a redução a 0 das alíquotas de imposto de importação do café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. A alíquota do etanol também vai ser zerada, tanto para o álcool misturado na gasolina como para o vendido separadamente. Esses produtos tiveram prioridade para a redução do imposto pelo peso que exercem no dia a dia da população. O objetivo do governo é amenizar as pressões inflacionárias influenciadas pela guerra na Ucrânia e pela pandemia do coronavírus. Além disso, também foi aprovada a redução em mais de 10% do imposto de importação sobre máquinas e bens de informática e de telecomunicações a partir de 1º de abril. A medida pretende facilitar a compra de equipamentos usados pelos produtores industriais e baratear o preço de alguns itens tecnológicos. Segundo o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, a medida tem como objetivo segurar a inflação e aumentar a competitividade no país. Reduzir imposto de importação é muito importante para todo mundo, para a competitividade e para a produtividade. Esses produtos de informática, de telecomunicação e os bens de capital são importantíssimos para toda a indústria. Toda a indústria tem acesso a produtos mais baratos, que são insumos para a produção de tudo que eles produzem. Em relação aos alimentos, o Ministério da Economia informou que os produtos zerados de imposto estão pesando na inflação, principalmente para as famílias de menor renda. E ainda de acordo com a pasta, a medida deve fazer o preço da gasolina cair até 20 centavos para o consumidor. Atualmente, o litro da gasolina tem 25% de álcool anidro. Por causa da alta recente dos combustíveis, o governo espera que a redução na tarifa de importação praticamente zere os efeitos do último aumento. Um estudo do Instituto Trata Brasil avaliou os indicadores de saneamento básico dos 100 maiores municípios do Brasil, que concentram aproximadamente 40% da população brasileira.
Na avaliação do Trata Brasil, que está na 14ª edição do estudo de saneamento, as cidades ranqueadas na parte de baixo da tabela estão se distanciando das cidades que ocupam o meio, o que é preocupante. Segundo o relatório, a ausência de acesso à água tratada atinge quase 35 milhões de pessoas e 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. E isso acaba refletindo em centenas de pessoas hospitalizadas por doenças vinculadas à falta de acesso à água tratada. E estes são apenas alguns dos destaques do atual cenário do saneamento básico no Brasil. O documento considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, referentes ao ano de 2020. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga o nosso Instagram, @TVFarolRS. A todos vocês, uma boa tarde.